Wilberforce, gente, tem algumas coisas que a gente vai dizendo assim, na hora que bate o desespero de querer falar tudo da vida da pessoa e a gente só tem 4 minutos para cada pessoa, a gente fala, por exemplo, vocês podem assistir Amazing Grace, que é um filme que retrata a vida do Wilberforce. Em português, Jornada pela Liberdade. Jornada pela Liberdade, ok. Bom, ele é da Inglaterra, nascido em 1759, como vocês podem ver. E ele entrou para a área da política muito cedo, desde que ele ainda era estudante, e ele se tornou um deputado. O engraçado é que, assim, em 1784, ele foi oficialmente para trabalhar como deputado. Em 85, a conversão dele. Ele já vinha de uma família cristã, mas ele teve uma experiência de entender mesmo o cristianismo e se converter. E a conversão dele foi aquela coisa assim... Minha vida inteira precisa mudar agora. Tudo mudou porque agora eu pertenço a Cristo. Ele foi discípulo do Newton, John Newton. Vocês conhecem? Que é aquele, vocês vão conhecer, quer ver? É aquele que fez aquela música Amazing Grace, que era traficante de escravos, se converteu e tal. Bom, acontece que logo que ele se converte, ele começa a trabalhar em causas buscando a justiça. Uma das causas que ele trabalhava, por exemplo, era a criação de uma sociedade protetora dos animais, já naquela época, protetora, assim, contra a crueldade contra os animais. Enfim, várias coisas nesse estilo, assim. E aí, ele começa logo a se envolver com a questão da abolição da escravatura, na qual ele trabalhou por longos 45 anos da sua vida. E trabalhou mesmo, assim, o filme retrata um pouquinho essa coisa árdua que foi a luta contra um sistema que estava estabelecido naquela época de que as pessoas, era normal, era assim mesmo, tudo bem, não tem problema. Então a cosmovisão dele era de que todo ser humano possui uma dignidade. Eles tinham até uma frasezinha que eu não lembro agora, mas dizia assim, ele também não é filho de Deus, alguma coisa assim. Então, a luta dele toda foi a partir da visão dele de que todo ser humano precisava ser tratado com dignidade e merecia liberdade. Então, quando ele começa a lutar contra isso, ele começa a enfrentar uma oposição muito grande na Inglaterra, no mundo inteiro isso era normal. E ele fica doente depois de um longo tempo e ele se retira. O fato é que em 1833 foi assinado, foram várias fases, tá? Eu estou resumindo, mas foi assinado finalmente o tratado lá de que estava proibida a escravidão na Inglaterra. Um tratado que os efeitos chegariam aqui no Brasil cerca de 55 anos depois, chegou em 1888, né, o final aqui. Mas é uma história de alguém que basicamente dedicou a vida dele inteira por uma causa e que todos nós hoje vemos o pessoal lutando pelas questões de direitos humanos. E o engraçado é que hoje em dia aqui no Brasil, eu pensei nisso, quem está ligado com direitos humanos geralmente está ligado com valores mais liberais, assim. E o Wilberforce, não, ele era extremamente conservador em muitas, muitas coisas. Então, uma delas era o papel da mulher na sociedade, enfim e tal. Mas a questão é que isso trouxe um impacto muito grande, um chamado, ele considerou um chamado lutar contra a escravidão. E ele foi bem sucedido, embora ele tenha falecido 3 dias depois de ter sido assinado esse pacto, essa lei. Então ele ainda viveu para ver o resultado do seu trabalho. Alguns não viveram para isso, né?